Olá! Quem dita as regras na sua vida? Eu sou Carol Carvalho e você tá onde? No Minhas Rugas, Minhas Regras. Final das contas, eu tive uma fístula. Abriu uma parte da minha cirurgia. Daí a mãe ficou, a menina já tem uma consciência, ela é maiorzinha, né? Ficou muito triste e tal. Eu falei pra ela, Fran, fica calma. A gente vai resolver. Se eu não resolver, algum cirurgião que eu conheço vai resolver. Sim. Você fica tranquila, fica em paz. A mãe dela tem meu telefone, a menininha já me ligou, assim, outros... Já me mandam mensagem nas datas comemorativas, sabe? Que fofo. De Natal, essas coisas. Então, assim, tem que assumir, tem que ir lá, abraçar a causa e resolver, e conversar com a família, e conversar com os colegas, e expor para um colega mais experiente, liga para o colega. Essa discute o caso. humildade, A gente não sabe tudo. Gente, Tem que ligar. A gente não mas sabe tudo. eu falo, As pessoas criam um mito de que essa o médico sabe geração- tudo, ou de que o advogado... Eu falo para as minhas mentoradas, falo também para os meus clientes. Às vezes eles me perguntam, eu não tenho todas as respostas. Não vou ter. A gente é ser humano, a gente é limitado também no conhecimento. Ninguém eu acho sabe tão tudo. legal isso, Você de você reconhecer. reconhecer o seu limite. Ó, a doutora Débora Coelho, é uma ginecologista, ela, até o doutor Herrero falecer agora recentemente, ela chamava ele de chefe, porque era Faleceu, doutor Herrero? faleceu. Não infelizmente. sabia. Olha, Ele foi que, uma fez, grande ele que fechou minha perda. cesárea. Ele era, eu nem tenho palavras para Encontrava falar. sempre ele lá no CRM. Mas ele chamava, a Débora chamava ele de chefe, porque ele era chefe da residência, né? Ela foi aluna dele. Então, assim, eu vejo que assim, tinha essa cultura muito de chamar o outro, de não ter essa competitividade. Tinha, mas não era tão... Era uma coisa assim, tinha... Porque é do ser humano, né? O ego, todo mundo tem um pouquinho. Mas eu acho que hoje isso Tá pior, é uma coisa os muito médicos ruim. se denunciam nos conselhos, gente. Uma amiga minha que Isso é me assusta odontóloga muito. falou assim... E na vigilância. Você sabe que uma amiga Eu minha sei porque eu tenho odontóloga falou pra amigas mim, que- Dani, você acha que os médicos estão se denunciando? Você não viu no conselho de odontologia. Disse que é um derrubando Ai, o curso gente. do outro, um falando do Gente, Mas o outro. médico é eu pior. fiz O esse médico se podcast. denuncia mais que o dentista, muito mais. Eu vou falar É uma uma coisa loucura de todo isso. o meu coração. Se tem um propósito que eu tenho na minha vida, de tudo que eu faço, de todo o meu trabalho, do Minhas Rugas, Minhas Regras, é que as pessoas sejam mais leais, sabe? Que a gente tenha mais amor, sabe? Todo mundo tem um dia ruim, ninguém é perfeito, nem sempre você vai agradar, mas tem um pouco mais de amor. Eu falei isso até agora há pouco, a hora que eu fui, dei um break aqui, eu falei, não fale de ninguém por trás. O que você tiver que falar, fala na frente, sabe? Pessoas reais, pessoas do bem, elas falam na frente. Se você tem qualquer coisa para falar de alguém, do seu médico, de quem for. Outro dia eu postei um negócio assim. Eu vou explicar primeiro o contexto. Uma médica me chegou com uma paciente, contando uma situação de uma paciente, que ela era 10 anos paciente de uma médica, e aí, na hora dela colocar um DIU, ela teve uma síndrome vasovagal. Sim. E aí ela achou que a médica, foi culpa da médica e tal. E aí ela foi para outra, essa que é a minha cliente, e, poxa, toma um monte de remédio sem prescrição, benzodiazepínicos, é usuária de né, drogas não lícitas, enfim. O problema não era a médica, mas ela foi falar mal dessa médica, para outra que ela foi. Então, você vê, as pessoas falam mal das outras sem menor critério. Aí eu postei outro dia justamente isso. A pessoa que fala mal de mim hoje, um dia eu já fui uma pessoa maravilhosa para ela, mas isso ela não vai te contar. Eu falei justamente por conta desse caso, dessa paciente, dessa cliente que me contou, porque é isso, os 10 anos que a médica cuidou dela não valeu. Mas eu fiquei muito triste, porque eu conheço até, assim, você vê que o problema não era a médica, eu conheço a conduta, sabe?
E é sempre assim, quanto melhor você faz, 10 anos, cara. Ser Ela humano. cuidou Mas, ô, dessa Carol, mulher há uma muitos coisa assim, ó, anos. quando Dessa você fala mal de paciente. alguém, você tá falando mais sobre Sobre você. você. É. E um dia Né? ela vai falar. Isso, Quem isso fala mal dos outros fala mal de você também. É um hábito. denota o que a pessoa tem dentro dela. É. Quando ela fala mal, olha, você viu a Giovana, que isso, que aquilo. Ela tá falando da Giovana, na hora que você virar, falando pra você, a hora que você virar, você é o assunto. E a pessoa vai reverberando porque aquilo As tá dentro pessoas dela. têm isso. Denota o que Tem, traz tem. dentro dela, né? Eu tô muito seletiva, assim. Eu acho que depois dos 40 eu comecei um processo muito limitador, gente, da minha vida, sabe? Eu falo, eu convivo com pessoas que me respeitam. E eu faço aquilo que eu sou capaz. Tem coisas que não dá, que eu não consigo. E eu tenho que. Não que eu não sofro. Mas assim, eu tô num processo de entender que eu tenho coisas que não cabem, que eu não consigo. E o E médico tá às vezes tudo não bem. consegue, assim, vai o paciente lá reclamando, se queixando de alguma coisa. Essa conduta desse médico, do seu outro médico, estava É errada. isso que depois a gente Isso- vai fazer isso- ou no isso é dar rugas preocupante, ou tem é. ou sem regras. É isso. O médico precisa dar o segundo parecer. A gente vai botar isso no final, no nosso quiz. Mas assim, é isso. É você ter um limite para aquilo que você vai fazer. E aí, sobre essa questão de limite, e o médico tem que escolher seu paciente também. Tem. Não Tem é que só o escolher. paciente que Pode, escolhe o né, médico. doutora? O Pode, médico pode escolher se ele não quer só não atender. pode escolher urgência, né? se houver urgência e emergência e se não tiver outro médico na localidade para atender aquela queixa do paciente. Por Aí, questões realmente, religiosas, ele pode? Pode, é o que a gente chama de objeção de consciência. Entendi. Por questões religiosas, questões morais. Uhum. Você pode demitir o paciente ou não atender até pela primeira vez por várias razões. Um paciente que está extremamente complicado, que não está seguindo as prescrições, que você vê que não vai dar certo no tratamento, ou aquele paciente muito questionador que está desconfiado, quebra o vínculo. A relação médico-paciente, ela é formada com base na relação de confiança. Confiança é tudo. Perdeu a confiança, como que a medicina vai prosperar? Eu falo Nada muito isso. O funciona. marketing médico é diferente. Não é o marketing. As pessoas vêm e fazem o marketing baseado em desejo. Por isso que mostram antes, depois mostram coisas que expõem os pacientes. E é por isso que eu não faço na CAIS, porque, cara, não é porque você não possa estar dentro do centro cirúrgico que você não opera muito. Você não precisa também. Eu acho que fica um pouco vulgar até, fica agressivo o marketing, sabe? Eu acho muito bonito quando a pessoa não expõe, sabe? É a paz dela com ela. Mas porque o marketing em saúde é necessidade. É necessidade. O marketing ele é muito importante. Você fazer o marketing não só no digital, mas no offline, ter bons relacionamentos. Ninguém vai no médico se ele não de tá forma mal que o com alguma colega coisa, te não indique, vai. o paciente te indique. Tá certo que não dá realmente hoje só para ficar no boca a boca. Não, Mas não você dá, não precisa. Eu tenho um cliente, até de São Paulo, cirurgião plástico, que ele fala, Giovana, eu não gosto de postar antes e depois. E a clínica dele, assim, bomba, funciona muito. Não sei se na atualidade funcionaria, de você não ter nenhuma exposição mais em redes sociais. Mas para ele, até hoje, funciona. Eu acho que o marketing valida a autoridade no médico, sabe? O marketing ideal, ele deve validar. Por quê? Quando você expõe, eu acho que você entra numa linha muito tênue, porque tem gente que gosta do resultado, tem gente que não gosta, mas tem uma outra coisa. Você deixa de vender, você deixa de ser um médico para vender, para ser um vendedor. E uma coisa, Carol, a expectativa, se eu vou lá, voltando àquele assunto das mamas, eu tenho 50 pós-operatórios recentes de mama, exemplo. Eu tenho 10% de pacientes que não precisaram tirar pele, que ficou com o colo marcado, que é a mama desejo. E eu tenho 40 pacientes com mamas bonitas, mamas reais. Gente, não é todo mundo que vai ter a mama
da fulana de tal, que é modelo, É. que malha todo dia, que tem nutricionista, É, existe um padrão, né? Existem a mama bonita pro seu corpo, a mama bonita pro seu biotipo, o abdômen é bonito pro seu biotipo. Então eu vou lá e só posto a mama desejo. E te incomoda postar, né, Dani? É que o me incomoda enganar as pessoas. É isso de que me você incomoda. seduzir. Entendeu, gente? Porque Você escolha- pode escolha ser bem. persuasivo, Eu não posso mostrar para sedutor. você alguns casos bons e posso mostrar alguns casos moderados. E você decide se você acha que o seu caso, cooperando comigo, vai ficar do seu agrado. Agora, eu só mostrar casos que eu sei que as pessoas não médicas vão achar ótimos, e daí vai chegar o seu caso que não se enquadra naquela realidade, você tá com aquela expectativa. E aí que entra os Você tá haters, vendo- pra você- meter a boca no médico. Deixa eu contar é. uma coisa para vocês. Sabia que o cirurgião plástico não pode postar mama? Não pode. É proibido. Tá Eu- vendo? eu O já- CFM, A CAIS o não CFM é específico nesse sentido. Isso uma viola o parte íntima, né? pudor, viola o pudor. É. Agora, você pode postar um nariz, você pode postar um olho, você pode postar um lábio, você não pode postar seio, partes íntimas do paciente. Isso é vedado. E doutora, Tá lá na paciente resolução. anestesiado. Agora, assim, Eu é um acho que absurdo, fica assim. muito, Fica, porque o paciente está inconsciente. E assim, não sei se a doutora vai concordar comigo. O que eu penso de fotografia? O paciente, o médico pergunta para o paciente se ele consente a exposição nas redes sociais, o paciente fica sem graça De falar que não. de falar que não. É Ele verdade. fica sem graça. E, sabe, ele se sente constrangido. Vou desagradar o meu médico que está cuidando da minha saúde? Poxa vida, É verdade, então assim, verdade. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas É verdade. não tem por que postar, não tem por que expor. eu não sou contra totalmente Por a exemplo, exposição, se eu mas tem chego que num fazer lugar- o que está de acordo É, com as regras. Eu chego Sim, num espaço, tá? A paciente tá lá fazendo um sorinho ou fazendo alguma coisa que não. Eu pergunto. Olha, eu faço marketing e tal, né? Ou alguém da minha Uhum. equipe. Posso filmar? Porque para mim é diferente. Se você me autoriza, né? Gravo, claro. Mas não é uma coisa que eu goste. Aí você vai falar, mas as pessoas estão cansadas, e estão mesmo, muitas vezes, de ouvir a pessoa falar, mas na hora que ela escuta, você não leva teu filho num médico pediatra que você procurou no Google. Sim. Uhum, é. Alguém falou de alguém, você vai fazer o quê? Você vai buscar o Instagram da pessoa. Instagram. Eu fiz isso, eu recebi a indicação de um nutricionista para minha neta, eu fui procurar o Instagram dele. Então, o Instagram é para validar. Aí você quer o quê? Ele falando de coisas que realmente tenham a ver com o que ele faz. É. Então, o Instagram ele não é gerador de demanda em si. Porque seguidor não quer dizer nada. E outra coisa, Carol, você já parou pra pensar que o que é esteticamente bonito pra você pode não ser Não pra é Giovana pro nem outro. pra ela? Exatamente. Ó, eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu vi um colega que opera muito bem postar um antes e depois imediato, né? No centro cirúrgico. Uhum. De uma cirurgia de Ah, face. no imediato é lindo. Não, e assim, cirurgia de não face. aconteceu nada ali ainda. Né? Cirurgia de face, que é uma cirurgia para quem é leigo, né? Leigo que eu digo, não atuante na área médica, é uma cirurgia agressiva. Tava ótimo, era um caso dificílimo. É um colega de fora. Ele só faz face. Caso difícil, caso que muita gente nem iria operar. Ficou muito bom. Hora que eu mostrei pro meu noivo, falei, cara, como que é legal você ver as pessoas crescendo, né? Esse menino fez residência na mesma época que eu, lá no estado de São Paulo, eu encontrava ele em congresso, olha como ele ficou apto, né? Olha que bonita essa cirurgia. Ele, que não é da área, Não gostou. nossa, é isso aqui que a minha mãe ia ter que fazer se ela quisesse melhorar o pescoço? Eu falei, Ah, não vou falar pra ela fazer, não. Olha isso aqui, depois eu falar, isso aqui, isso aqui, isso A aqui. beleza, ela é subjetivo. Daí eu peguei e subjetiva. falei, nossa, mas eu achei que tá tão bom. Ele falou, não, tá muito esquisito isso aqui. Olha, tá esquisito. Porque Não. vocês veem muito. Então, Já. assim, pra ele ficou... E principalmente tecnicamente, Tecnicamente. né? Não, eu Tem olhei. O que é possível, o que não é Ficou um possível. pescoço muito bonito, um posicionamento do lóbulo muito bonito. Ele falou, nossa, tá repuxado, aqui ficou longe. Porque o cabelo- leigo, ele Ele enxerga. resolve umas coisas assim. Pós-operatório, gente, não posto. Não posto. E Minhas daí, clientes assim- trabalham muito. Eu queria muito, muito mesmo que as pessoas soubessem. Principalmente, né, quem é da beleza, que nem a Dani.
faz muito procedimento, tanto preenchimento, botox. A Carol briga, ela fala, você não avisa, faz pelo menos Eu uma tenho uma foto. outra Eu cliente que é de São Paulo, que, né, em Taubaté. Gente, não precisa. Eu acho que tem coisa que você não precisa. Não é Casas Bahia. Dá para trabalhar muito com marketing, Dá, sem precisar elegante, fazer fotos, gente. sem precisar responsável, expor. Você né? pode expor seu portfólio de serviços, a estrutura da sua clínica, como que você Quem atende. gosta, tudo bem. A Expor Cais não tecnicamente tem algum esse caso sem perfil. revelar a identidade do paciente. Você pode muito em termos de marketing, ter bom relacionamento com seus colegas. Se você seus trata bem colegas seu te indicam. paciente, você trata bem o acompanhante, se a sua secretária é bem treinada, para que você precisa ficar apelando na internet? Mas o triste, assim, é que tem muitos profissionais, infelizmente, que eles não são péssimos tecnicamente, desculpa dizer assim, na minha área também tem, só que eles têm lábia, gente, eles têm lábia. No Tem. direito, gente. Uma vez é eu achava muita que tinha um lábia. advogado que era ótimo, comentei. Nossa, esse cara deve ter muito cliente. Direito de família, né? Porque é o que eu tava falando, né? De questões de família. Picareta, isso aí não assistiu uma aula, isso aí não sei o que. A gente que é leigo, a gente ouve, né, o canto da sereia e... Engana Doutora, muito. a tua experiência valeu mais do que a tua faculdade, você acha? Ah, valeu. Não valeu, né? Sem Esses dúvida recém-formados Sem dúvida nenhuma. É. O direito, primeiro que na faculdade de direito a gente não tem uma cadeira específica de direito médico da saúde. verdade. Tem medicina legal, que você falou que sua mãe fez, mas não tem o direito médico da saúde. A gente não conhece diferente, né, uma essa- resolução do Sim. Conselho de Medicina. Não tem. A gente não estuda com Você estuda profundidade. ética médica, Não- mas... Não, na faculdade de direito, não. Não estuda. Bom, né, eu tive a grade. Mas ética, acho que jurídica. Então isso tudo Será? é depois. Eu não lembro mais. Nossa, isso é tudo depois, Tudo então. depois, assim, não tem. Tem especialidades que não existem na faculdade. A gente tem que correr você atrás. tem que correr atrás. Como que eu descobri o direito médico? Só uma curiosidade aqui. Eu, assim, meu pai, ele ficou... Quando eu era adolescente, pré-adolescente, meu pai ficou internado muito tempo. Que ele teve um infarto fazendo um júri no tribunal do júri. Seu pai era o quê? Vamos lá. Meu pai era um advogado criminalista. Fera demais. Nossa, ele já faleceu. adoro. Mas ele infartou, teve uma intercorrência. Durante o tribunal de júri? Teve, E ficou assim, em idas e vindas em hospital durante mais de um ano. E eu convivi muito em hospital. E naquele momento já me trouxe uma magia, me despertou uma curiosidade, porque eu olhava muito, assim, as relações humanas ali E estabelecidas. a gente se apaixona pelo os paciente, olhares, gente. assim, os gemidos, sabe, nos quartos, os médicos se entreolhando, assim, ai, será que vai dar? Acho que aquele caso realmente está A maioria grave. dos médicos são do bem. Aí você vê aquela porta do centro cirúrgico ali, o que será que se passa ali dentro? Então, despertou em mim muita curiosidade e um sentimento, assim, uma relação muito boa com a medicina. E aí aí virei até hipocondríaca também, já não sou mais, muito pelo contrário, hoje em dia não me cuido. Antes, qualquer coisinha eu falava, tô com alguma coisa, já ia no Mas é médico. pela questão familiar, né? Passou um Familiar, eu estresse muito grande. já ia pro médico correndo, assim, porque achava que eu estava tendo alguma coisa. Na época lá, que eu acho que foi o Leandro que faleceu, que Sim. teve câncer. Sim. Faleceu de câncer, eu já achava que eu estava com câncer também, assim, Foi muito rápido, né? era muito hipocondríaca. E aí passou, tal, na faculdade, me chegou um caso da área médica, mas para advogar para paciente, que era um caso de uma paciente contra um laboratório de análises Doutora, clínicas. não dá, né? Às Aí vezes. Aí eu advoguei para ela, a gente teve um resultado eu bom. não conseguiria, porque eu acho que eu conheço a índole da maioria, pelo menos da maioria que eu convivi. Dá O quê? Para advogar? para um paciente? Dá, e assim, é muito legítimo quem advoga para paciente. A gente precisa de bons advogados responsáveis e transparentes advogando, porque precisa realmente. É por Existem isso que eu nunca fiz. Existem ordem. erros. Não dá para a gente ocultar, falar que não tem. Tem intercorrência, mas tem erro também. Tem erro. E às vezes não é falha do médico, é do sistema público de saúde, que não fornece um equipamento para o médico, não fornece um medicamento para o paciente se tratar, não consegue uma vaga na UTI, mas o paciente enxerga que o erro é do médico. Enfim, tem todas essas situações. Mas aí essa paciente, a gente teve um êxito, vieram outros, eu falei,
deve ter alguma área no direito que se dedica a estudar a relação médico-paciente. Fui para o Google, achei lá, direito médico, porque nem conhecia. E aí comecei a estudar, me apaixonei, vi também... Quantos anos atrás isso? 17 anos. Vi que tinha o outro lado. Gente, 17 anos, parece que ela tem Vi 30 que tinha o outro lado e poucos, falei, ela- posso advogar para médico também. E lá na OAB, muito na OAB, em comissão de direito médico, eu falei, vou fazer uns eventos aqui e chamar o CRM. Aí ia lá, conversava com os presidentes, ia no CIMED, no Sindicato dos Médicos, e ali eu formei assim, um vínculo muito bom. Eles falaram, Giovana, vem do nosso lado, por que você não advoga para a gente? Eu comecei a estudar, trabalhar muito com o preventivo, para você prevenir aquele risco jurídico que o médico tem, ou minimizar, não dá para a gente evitar totalmente, mas a Foi gente bem na transição, minimiza. né? Quando começou a indústria. Sim. Não, eu acho que, vamos dizer, uns 10 anos para cá. né? Que aumentou muito. Nos Estados Unidos, os A norte-americanos gente são não tinha, muito... quase. Tudo Você eles arriscou quando judicializam. não tinha serviço para você. Lá tem que Você ter- arriscou quando não tinha. Mas né? essa questão dos Estados Unidos, a gente, na nossa residência, todo ano os americanos vão operar. Eu fiz residência em Campinas, na Sobrapar, porque lá é um centro de cirurgia crâniofacial. Então, muitos médicos da UCLA, na Califórnia, vão lá. E eles estavam falando, na residência, quanto que vocês pagam de seguro? Daí a gente olhou, a gente falou, Olha na lá. residência, a gente não paga seguro. Deles, não, pode fazer residência sem pagar seguro? Daí perguntou, Cássio, eles não pagam seguro? Eu lembro bem, eu fiquei perguntando, assim, meu pai, né, advogado na época, já era aposentado mas há pouco tempo, falei, pai, eu tinha que pagar algum seguro? Meu pai, olha, eu acho que não tem que pagar seguro, você está em treinamento, você é residente, não sei, vou me informar. Daí eu descobri, no México, nos Estados Unidos e alguns outros países, pegou o CIM, obrigatório, você não pode trabalhar. Você tem que Olha pagar o só. seguro profissional. Porque, gente, não é matemática. E, assim, essa Não é. questão muitas vezes, assim, tipo... A maioria das vezes, se você tiver uma boa relação, você não vai ser processado realmente. Mas, em algum momento, essa relação pode se quebrar com alguém da família e não com o paciente. Então, por exemplo, Ai, Dani, eu se tenho acontecesse, dó. por exemplo, uma intercorrência comigo, eu ia ter Ninguém uma... estuda 12 anos para depois Pra querer sacanear alguém. Mas, por exemplo, se eu tenho uma intercorrência, Sabe. faz de conta eu sou a paciente, eu tenho uma Eu intercorrência. assumo o risco, eu sou mais dessa. A primeira plástica que eu fiz, eu paguei, voltei para casa, eu nunca esqueço. Eu voltei para casa chorando, desculpa só te interromper. Voltei para casa chorando e eu cheguei na minha mãe e falei: "Mãe, se acontecer alguma coisa comigo, ou nas minhas irmãs, tudo, por favor, não processem ele. Eu assumo o risco. Eu quero fazer. Cuidem da minha filha, mas nunca façam nada. Ele estudou muito, ele vai fazer o melhor que ele pode por mim. Por isso eu o escolhi." As pessoas tinham que pensar assim. Então, mas muitas vezes a gente acontece assim, eu me ponho no lugar, assim, na vida a gente tem que calçar o sapato do outro. Para tudo, no seu casamento, com o seu paciente. Na coordenação do pronto-socorro, da Unimed, eu passei muitos anos, eu passei toda a pandemia, a gente aguentou o rojão de Cara, ela ama. dois setores. Sabe uma pessoa que ama a gente? eu, Vamos Gosta de cuidar? tá, Olha, aham. eu me Ela. envolvi tanto naquela pandemia, assim, que eu me via, todos os dias eu ia para o Unimed. Todos os dias, era o tempo Ela inteiro dentro do sofre. hospital. E a Ela gente ficava sofre pro pensando, a gente paciente. respondia os pareceres das lesões de pele que ficavam os pacientes muito tempo entubados, então deitado. E a gente ia respondendo todos os pareceres ali, porque na área contaminada os médicos mais velhos não entravam, doença autoimune, qualquer médico que tivesse algum problema de saúde, ele não entrava. Então, eram cirurgiões plásticos mais novos que faziam essa avaliação das lesões de pele. Então, a gente envolvido ali, a gente tem que calçar o sapato do outro. Às vezes o paciente fica irritado, xinga. Põe o sapato, se põe no lugar daquele marido, que a mulher teve uma intercorrência, a mulher tá na UTI. Acontece. É uma fatia minúscula da pizza de todos os procedimentos? Mas aquela fatia minúscula da pizza, o 1%, ela é 100% na vida daquele marido.
O 1% da negócio, ela é 100%, ela é Ai, tudo. Dani, eu acho tão bonitinho você ser assim, gente. Ela é love, 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 gente. Não, assim- Gente, ela é love, love, love com o filho, ela é love, love, love com o noivo. Ela é love, love, love. Dani, você é. Mas a gente tem que ter Mas esse isso beijo, reverbera, sabe? isso Não é? reverbera, Se dá acontece- bons É por frutos, dá isso que Deus é resultado. bom pra ela. Eu falo. Por isso que cara, Deus me deu um anjinho loiro. Meu filho é Deus. loirinho, de cabelo Ah, que cacheado. lindo. Gente, nunca vi uma pessoa que vive com um filho igual essa criatura. Ah, eu Ela vi. Que delícia, mas Vivo. os filhos são tudo pra gente. Filho é muito bom. esse- Então, eu vou dar um break agora, Jennifer, para a gente ir só ao toalete, né? Todo mundo que precisar. E depois a gente vai falar de relacionamentos. Agora, a gente vai entrar naquela hora que a gente adora, que é a vida pessoal. E a vida pessoal delas, de cada uma, tem uma peculiaridade que eu adorei. Primeiro, doutora Giovana, que tem 31 anos com o marido e trabalham juntos, tá? Para poder negar aquela coisa de trabalhar com o marido não dá certo. Ali deu muito certo. Deu muito certo com 2 filhos e 3 pets. E a doutora Dani, que teve um filho que eu falo que ele é um girassol do amor. Ele leva energia. Você olha, segue a doutora Dani, ela posta uma foto do Otávio, você já fala, meu Deus. Você sorri para a tela, assim, é muito maravilhoso. E ela tem um noivo que também é maravilhoso, e é uma história muito legal, porque isso eu me identifico da gente ter tido um filho com uma pessoa que muitas vezes não, né, não dá certo, não tem compatibilidade em algum momento, né? É o famoso eu não escolhi bem, que as pessoas falam. Mas naquele momento a gente pensou que pudesse ser a pessoa ideal, mas que não deu certo. E aí Deus, na sua perfeição, envia uma pessoa maravilhosa quando o seu bebê ainda é muito pequeno, que não foi o meu caso, mas foi o caso dela. E eu acho lindo, assim, eu falo que é o conto da Disney, sabe? De encontrar uma pessoa que realmente trata o seu filho como um filho, te respeita, te apoia. E eu acho que esse é o papel dos homens, sabe? Homem, de verdade, ele é o apoio, ele é a segurança, ele é aquela pessoa que pega o pacote completo, né? Eu acho que é por isso que eu admiro o meu marido, é você entender que essa pessoa teve um passado. Tem homens tão ignorantes que acham que deveriam ter tirado a mulher do convento. E aí? Você prefere ter tirado a sua mulher da balada ou do convento? Né? Na prática, na real, né, meninas? Homem não gosta, né? Homem gosta da mulher que envolve aquela coisa dinâmica. Homem tem que ele tem que entender que é o papel de homem. E é por isso que eu admiro tanto esses 2 relacionamentos e como eu admiro o meu. E vou falar um pouquinho com a doutora Dani, né? Com a Dani, gente, porque depois que você é paciente ou que você é cliente da Gi, vocês vão ver que entra no coração, assim. Dani, fala para mim, como você acha que é pro Betão ser marido de médica? Ainda mais você, né? Que Ai, coitada, é uma sofrência, né? Porque É uma É, sofrência. é Gente, aquela eu vida. conheço, são 27 anos. É uma sofrência. É uma Vamos lá. sofrência, né? Mas assim, tudo assim, Ele te sabe apoia? quando você junta um monte de mulher pra falar mal do marido? Já viu esses memes no Instagram? Que a Gente, pessoa fica horrível. comendo, Não fala mal do seu marido, junta não. um monte de mulher pra reclamar. Nossa, Ah, é porque meu marido isso. E tem uma sempre que fica comendo quieta. Uhum. Eu sou a que fica comendo quieta, porque o Betão tem defeitos, eles são tão Todos ínfimos. têm, tão, gente. Sim. São. Amor, né, Gi? Amor é amar você, Gi. É propriedade para nós duas. É. É amar defeito e qualidade. Sim.
Com certeza, assim. Como é que é? Não existe 31 anos. assim, aquele casal. Ele foi seu único namorado? Foi meu único. Não, já dei uns beijinhos antes, né? Beijinho. Não, você começou a namorar Mas ele assim, com com 15 anos, né? gente, muito novinha, assim. Nós fomos criados juntos. Uhum. Tanto que eu chamo meu sogro e minha sogra de tio e tia. E Uhum, ele também. acho tão lindo E isso. nós fomos criados juntos, e aí a gente casou muito cedo também. Eu comecei a namorar ele com 15, ele tinha 19. E aí chegou num momento assim, 5 anos de namoro, a gente, vamos casar? Vamos casar. Gi, mas você vai sair de casa, tal, eu não tenho condições, que eu tô recém-formado agora, ele tinha acabado de se formar, eu não tenho condições Advogado de bancar o que você tributarista, tem. viu? Você precisa. Mas Esse cara é assim, bom. Gente, sabe por quê? O cara é bom marido, o cara é bom tudo, meu. Pega essa. ele é muito querido. E aí a gente começou assim, a gente passou por perrengue no começo, financeiro, muito novinhos, né? Aí e a gente quase não pedia comida em casa, assim, era uma sofrência para pedir uma comida, sabe? Porque ia gastar dinheiro. Então, o começo da gente foi... Ó, ninguém mas foi conhece tão lá bom. da doutora Giovana, viu? Passou perrengue bem. Mas, tá? mas não foi assim, nada mas herdado. Foi muito bom, que a gente realmente... Cresceram juntos. Nós crescemos juntos e não dependemos, graças a Deus, nunca precisamos depender dos nossos pais para a gente Você fazia se prover. faculdade quando você casou, Gi? Entrei na faculdade, primeiro ano de faculdade, casada, assim. Ô, Gi, aí e você é trad, né? As pessoas Sim. querem saber. Hoje me perguntaram, ela é trad, é da família trad, como é que é? Eu sou, mas eu não sou Dr. da galera Nelson. política. Ah, tá. Nelson, meu padrinho, meu tio, irmão do meu pai. Ah, Meu sim. padrinho, amo muito, minha O seu madrinha pai não era... Terezinha. Seu pai era... Meu pai era advogado. Advogado, nunca criminalista. foi da área Ele já foi política. vereador, mas muito novinho, assim, com 30 e poucos anos. Vocês foi vereador. construíram a sua história, você não herdou.